Existem muitas situações sutis e espirituais que estão condicionando a vida no planeta nesses tempos. Temos seres e entidades de baixa vibração que se valem de muitas portas ou aberturas que fazemos em nossas vidas e no planeta e influenciam muitas situações de nações, de povos, de etnias, como veremos em seguida. Essa influência, ela pode chegar ao nível dos governantes e a muitos setores da sociedade com a qual, de uma maneira ou de outra, estamos interagindo continuamente ou indiretamente. Essas realidades incertas que abrimos, elas chegam a condicionar largos territórios, às vezes abrangem até mesmo nações, e chegam até mesmo a limitar muito o trabalho que o anjo de uma nação poderia chegar a fazer com a alma daquelas nações que foram reunidas para viver ao mesmo tempo um processo de purificação, de redenção e, em algum nível ou em algum grau, chegar a manifestar o arquétipo para aquela nação previsto pelas hierarquias dentro de um plano de evolução. O trabalho que as aparições e que as maratonas fazem é exatamente descomprimir ou descondicionar muitas dessas portas ou realidades incertas para que aquelas almas ou que aquelas nações vivam um respiro por um ciclo, pelo menos, e possam então, digamos, receber uma influência menos negativa e retomar em algum grau aquele arquétipo previsto para aquela conjuntura. Então, o trabalho de uma aparição, de uma maratona, o trabalho com o Cristo, ele transcende muito aquilo que vemos. Uma maior parte do trabalho é invisível e é no plano espiritual, justamente para trabalhar diretamente, ou seja, Cristo Jesus, Cristo Samana, que é uma grande entidade cósmica, tem o poder, a luz e o amor suficientes para desativar em diferentes graus e níveis essas influências e descomprimir não apenas aquele local onde a maratona esteja acontecendo, mas aqueles pontos no planeta que se abram, que se polarizem positivamente com esse trabalho orante e espiritual. Então esse estudo não tem a intenção de reforçar nenhuma realidade negativa, muito pelo contrário, mas desmascarar essas realidades que estão muito, digamos que, maquiadas, estão permeadas muitas vezes por uma aparência positiva, mas que condicionam muito que energias fluem no nosso mundo interior, que energias atraímos para nossas auras e como isso chega a condicionar nossas vidas, nosso processo de discernimento e muitas vezes também de decisão. Veremos então hoje, são 19 portas no total, que são subdivididas em outras portas, e vamos ver que essas portas estão sempre polarizadas nesse núcleo de consciência que é o ego. Esse núcleo de identidade nossa, que nós chamamos de personalidade, condiciona todo esse nosso contato com essas portas. E também poderia condicionar, se trabalhamos corretamente com esse núcleo, esse ponto de contato com esses núcleos de luz sutis e abstratos, que é a verdadeira logística e vida espiritual do planeta, como também temos estudado, que são as realidades dos retiros, dos centros planetários, dos cristais, de todas essas esferas de luz que são estados de consciência, que as hierarquias estão trabalhando nos planos sutis, preparando a nossa consciência para essa verdadeira vida do planeta e assim desabilitar, por dizer de alguma maneira, essa forte influência que a nossa consciência já desperta pode chegar a produzir ao, tendo consciência de toda a situação do planeta, seguir insistindo em abrir portas incertas para a realidade do planeta. Porque vejam, uma coisa é um ego comum, adormecido e envolvido com a vida material, lidar com muitas realidades incertas. Parece ser que a maioria dos seres humanos, tudo o que acontece hoje no planeta é normal, ou, de um certo ponto de vista, é um parâmetro normal e representa a busca de sobrevivência
e de usufruto com a qual fomos educados. Porém, para nós, chegarmos a tomar contato ou abrir uma porta incerta representa uma influência muito maior na vida planetária do que uma pessoa comum, porque em nossa aura temos muitas coligações internas já estabelecidas, tanto com seres com os quais estamos coligados, quanto com realidades espirituais que também ficarão sujeitas a essas portas que abrimos como seres humanos. Então, repito, toda essa informação demanda um amadurecimento, uma responsabilidade e uma vigilância ainda maior. A primeira porta, ela é denominada a porta do coração. E é uma porta que se abre quando nos conectamos ou sintonizamos nossas energias internas com vibrações densas. Então, o que seriam essas vibrações densas? São aquelas situações que ativam, de alguma maneira, o medo, o receio, a inveja, o ciúme. Então, todos esses sentimentos inferiores que nos vemos tomados a uma certa altura, sem saber de onde vem, eles emergem dessa porta do coração. Então, podemos perguntar, mas como chegamos a abrir essa porta? Abrimos essa situação quando vamos desconectando a nossa vida daquilo que é o eixo da proposta de nossa alma para essa encarnação e para aquele propósito superior que já podemos eventualmente perceber em algum grau. Então nos desconectamos desse eixo que ilumina e organiza toda a nossa vida humana e, com esse afastamento, tudo que passa a acontecer em nosso entorno nos influencia diretamente e ativa em nós essa situação, por exemplo, da inveja, que é uma energia capital muito forte, praticamente semeada na vida comum, estimulada na vida comum, como um padrão, não? Que por sua vez atrai a competitividade, a artificialidade e tantos outros padrões que não correspondem exatamente a essa porta. Então, vemos como uma porta vai abrindo portas menores e vamos entrando aí realmente num afastamento do nosso próprio mundo interior, e esse é o maior risco ou o maior dano que essas portas incertas causam para a nossa consciência espiritual. Então, o que se passa com o outro, mesmo sendo positivo, muitas vezes passa a nos incomodar. Então, é um termômetro, está sinalizando que não estamos exatamente conectados com o nosso ponto mais alto, tampouco com aquele caminho previsto para nós. Então, quando acontece algo com o outro que é positivo, aquilo causa um incômodo. E é um incômodo que não conseguimos pegá-lo, assim, não conseguimos detectá-lo e interromper aquele processo. Isso é um indicativo muito importante, é uma ajuda, no fundo, que nossa própria consciência nos está dando, está sinalizando que estamos nos afastando desse eixo do sentido para nossas vidas. Então, que estejamos atentos, porque se não retomamos essa meta superior como prioridade, essa porta segue aberta, o medo se amplia dentro de nós, nossa consciência fica aprisionada nessas situações, e esse processo então vai evoluindo e essa porta vai aumentando. E o que devemos trabalhar então diante dessa porta é trabalhar pelo resgate de nossa autenticidade enquanto almas. Porque como seres despertos e já conscientes de que temos um caminho evolutivo e espiritual a trilhar, não deveríamos permitir que algo que se passa fora de nós faça emergir essas energias densas de receio, de inveja, de medo e de ciúme, que apenas estão sinalizando que estamos distantes e afastados daquilo que está previsto para nós, porque cada um de nós já deve ter sentido alguma vez que ao estar bem em paz com o seu caminho, independente das provas, das dificuldades e tudo isso, dos limites, estando nessa paz e nesse mundo interior, o que quer que aconteça de fora, mais ou menos material, não chega a ativar um grau de inveja, de ciúme ou de medo que nos retira ou nos afaste desse eixo espiritual e evolutivo. Então, que sejamos muito atentos para alimentar e nutrir a proposta espiritual para nossas vidas. Caso contrário, vamos abrindo essa porta do coração e vamos nos conectando com essas vibrações densas, que podem levar, por sua vez,
a outras portas, como veremos em seguida. A segunda porta é o que chamamos de porta da mente. Ela tem origem em maus pensamentos e incompreensões das quais não queremos sair. Podemos ver o mau pensamento como aquele movimento dentro de nós que é baseado numa postura de superficialidade, onde nos precipitamos em julgamentos, onde as aparências têm mais valor do que os conteúdos, e com isso a mente vai ficando sujeita a essa porta e vai gestando o que nós chamamos de maus pensamentos. Essa situação pode também emergir sempre que alimentamos, mais ou menos conscientemente, preconceitos, seja sobre nós mesmos, seja sobre alguma situação, sobre algum fato. Então esse preconceito ou essa tendência ao antagonismo, que é algo bem próprio da mente inferior humana, nos coloca muito suscetíveis a essa porta, que é a porta da mente, aos maus pensamentos. Isso vai gestando o que nós conhecemos como incompreensões. Isso também pode ter uma raiz kármica, ou seja, podemos ter um karma com um limite de entendimento com relação a alguma situação espiritual ou interior, e essa incompreensão, se ela não é tratada com sabedoria, tentando circundá-la, encontrar algum ponto de ampliação para que possamos penetrar nesse nível mais obscuro de nossa mente, iluminá-lo, nós ficamos sujeitos a essa situação kármica, vamos alimentando esse limite e a nossa consciência fica realmente aprisionada e condicionada por essa porta da mente. Quando nos vemos diante de um limite de compreensão ou de alguma incompreensão, primeiro, não alimentar essa incompreensão, mas buscar um outro ângulo daquela mesma situação para poder iluminá-la, para poder vê-la de um outro ponto de vista e, eventualmente, desativar essa porta que é muito perigosa na vida humana comum e corriqueira. E essa incompreensão também, ela está sinalizando, está nos ajudando, está mostrando que temos que ampliar a nossa consciência, seja diante de uma situação ou diante da vida em si. Então, se não conseguimos compreender algo, então está mostrando que temos limites, o que é muito bom para trabalhar a nossa humildade, mas não deveríamos alimentar essa incompreensão, porque essa porta da mente, como veremos, ela nos leva a outras portas mais complexas e com isso vamos abrindo muitas fendas, muitos espaços em nossa aura, em nosso mundo interior e passaremos a ser muito influenciados por realidades incertas que o próprio nome já diz, não levam a um caminho muito seguro do ponto de vista espiritual. E se ficamos apegados, atados, não presos a esses limites e a essas incompreensões, sofremos muito e quanto mais nos apegamos, mais o nosso mundo interior empurra e faz pressão para que possamos romper com aquele limite e sair daquela situação. Então, muitas vezes, a maior parte de nós tem elementos e maturidade suficiente para, ao se deparar com essa situação, trabalhar pelo desapego e não reforçar o apego por essa incompreensão, porque realmente não estaríamos compreendendo todo o trabalho que o nosso mundo interior faz, muitas vezes, de nos apresentar uma prova no nosso mundo e na experiência humana, porque o nosso próprio mundo interior gesta essa prova, não é algo que venha de fora. Ele gera porque ele está vendo que ele não tem mais contato conosco, consciente por algum motivo, estamos impermeáveis a essa condução interior. Nosso mundo mental está muito consolidado, muito aparentemente seguro, então a alma não tem outro remédio, como se diz, de gerar ou gestar uma situação de fora para dentro, para que nós possamos receber um impacto forte e, eventualmente, tomar uma decisão, nos deslocar dessa região da resistência para a região de aprender e ampliar nossa compreensão com o que vem de fora. Então, essa porta da mente, ela nos ajuda a resgatar a necessidade de aprender a ouvir e aprender a compreender de outros pontos de vista também.
Então, cada uma dessas portas podem ser trabalhadas diretamente dentro desses conteúdos e também nos ajudam a ter algumas chaves para trabalhar o resgate de muitos valores humanos e internos. Então, quanto maior a resistência que temos diante dessa porta da mente, mais o nosso mundo interior faz pressão e atrai a nossa consciência para transcender essa situação. Então, muitas vezes, essa opressão mesmo que podemos sentir em nossa mente inferior é um indicativo, muitas vezes não de um assédio, é um indicativo de que temos que expandir a nossa compreensão sobre algo. Porque como seres despertos, essas portas mais densas não chegam a atingir tão facilmente a nossa consciência. Elas possam tocar no eixo de nossa consciência, temos que ter aberto muitas portas, temos que estar confirmando muito essa situação para que cheguem a influenciar isso que chamamos de nosso mundo interior. Exatamente porque o nosso ser, o nosso ego mesmo e também a nossa mente já tem muitos elementos para lidar com tudo isso. E mesmo subconscientemente, dispomos de muita ajuda, de muitos núcleos de luz em nossa aura, que vão trabalhando todos esses códigos que chegam e não chegamos a lidar com isso diretamente. Porém, se não trabalhamos essa porta do coração e essa porta da mente, caímos na terceira porta, que é a porta central de todo esse processo das portas incertas, que é a porta do ego. E nessa terceira porta, a hierarquia nos diz que ela se abre quando o ego chega a uma possibilidade ou em algum grau a governar o ser. Então, uma vez aberta essa porta, nós ficamos automaticamente submetidos, suscetíveis e sujeitos às duas portas anteriores. Governar o ser pode ser uma palavra, uma expressão um pouco forte, mas ela indica que a consciência pode sentir-se ou chegar a ficar muito aprisionada em sua identidade humana e superficial, que quer dizer estar governado pelo ego. Não quer dizer, eventualmente, nenhuma submissão a uma entidade desencarnada. É um processo do nosso próprio ego com o nosso próprio mundo interior e com nossa compreensão. Então, o nosso ego, ao ter muito espaço dado a ele conscientemente, ele começa a aprisionar nossa consciência e condicionar nossa experiência para que tudo seja vivido em função de nós mesmos. Então passamos a buscar mesmo o crescimento espiritual para a nossa própria evolução. Passamos a condicionar o que acontece em benefício próprio. Isso é muito sutil, fazemos isso de uma maneira muito automática, mesmo sendo seres despertos. Portanto, essa porta deve ser muito vigiada, porque realmente ela condiciona tudo o que acontece em seguida com relação às outras portas. E quando estamos sujeitos a essa porta do ego, tudo o que acontece em torno passa a representar para nosso ego um desafio. Os demais representam uma verdadeira ameaça, uma vez que qualquer coisa que venha, mesmo positiva, no nosso caso, passa a representar um desafio para esse reinado, digamos, que o ego tenta estabelecer para aprisionar a consciência da alma em mais uma encarnação. Então, isso que chamamos de batalha interior é justamente esse espaço dentro de nossa consciência, onde todo o nosso mundo superior está tentando trabalhar a consciência dessa entidade, do ego, e da consciência também de cada nível nosso, veículo emocional e astral, mental, e o nosso etérico físico, trabalhar diretamente, nesse caso energeticamente, para atrair ao máximo aquelas partículas ou núcleos que possam dar uma resposta positiva a essas energias superiores. Caso contrário, nossa consciência tem duas opções: ou se mantém aprisionada à consciência do ego, ou é atraída para os níveis superiores, passa a trabalhar numa distância maior dos níveis conscientes, e é o que nós conhecemos como uma dissociação, e que pode levar, se é num grau muito avançado, a estados de depressão e de uma certa distância interior. Fomos informados, não há muito tempo atrás, que a grande maioria dos seres cósmicos encarnados no planeta precisaram ser afastados da sua parte consciente, dada a densidade e a liberdade que os seres planetários, os egos,
deram para as forças involutivas atuarem em suas vidas. Então, dada a falta de comunicação, a hierarquia está optando por trabalhar com os níveis superiores, com essas realidades abstratas que estão menos condicionadas às forças involutivas e garantir que, pelo menos no nível das almas, ou mesmo nos níveis superiores, quando essa consciência já tem um corpo de luz em formação, o que por sua vez indica uma mônada desperta para a luz, isso pode ser trabalhado num nível superior sem todas essas influências e condicionamentos que o ego abre com essa porta, como estamos estudando. Então, um indicativo, já não podemos mais escutar os demais, não podemos mais chegar a receber de fora muitas ajudas sem o filtro de nossos preconceitos e de nossas relações mesmo anteriores com essa situação, com locais, com pessoas, tudo isso que condiciona a nossa relação no dia a dia. Ficamos isolados nessa tendência da autoafirmação, que é uma tendência muito perigosa, porque vejam, esse núcleo do ego, ele é baseado nesse sentido, não apenas de autoafirmação inferior, como que de isolamento com tudo o que acontece em torno, para que tudo fique gravitando em torno de si mesmo. Então imaginem bilhões de pessoas vivendo essa mesma situação. Então são bilhões de auras circunscritas a um pequeno eixo energético, muito comprimido, muito sujeito a essa influência involutiva e tendo todas essas portas abertas para o trabalho das energias involutivas. Isso vai gerando muitos e inúmeros vórtices na aura de pessoas e de grupos, e como veremos nas portas seguintes, realmente é uma situação muito delicada que está sendo estudada porque temos uma tarefa orante, vigilante e de transmutação. Já é hora de evitarmos todas essas portas para que nosso mundo superior não tenha que se afastar de nossa consciência humana, trabalhar à distância e nos vermos a uma certa altura lidando apenas com aqueles elementos humanos e dessa encarnação que possamos ter reunido e construído. E isso é muito limitado. Então, sem perceber, passamos a ser governados pela porta anterior da mente, pelas emoções, sem poder perceber e receber o que a vida está nos trazendo de evolutivo, através de fatos, situações e pessoas. E aqui, essa porta do ego nos ajuda a realinhar-nos, a resgatar esse alinhamento com o nosso mundo interior, onde vamos reencontrar gradualmente esses valores superiores que vão desativar todo esse mecanismo do ego. E essa desativação começa, como temos visto, quando nos colocamos uma vida de serviço, uma vida em que consideramos o bem do outro ou o bem das situações, ao mesmo tempo em que estamos cuidando também de nós mesmos, o que é inevitável, dada a nossa imaturidade enquanto grupos e enquanto civilização mesmo, para falar de um âmbito mais amplo. Então, é fundamental estarmos vigilantes com esse núcleo operativo do ego que tende a fazer com que tudo gravite em torno de seus interesses próprios. E temos que vigiar muito, porque isso também vai subindo, vai se tornando mais sutil na vida espiritual. O nosso ego vai ganhando, digamos, outros espaços dentro de nós, não apenas que é tão grosseiro como a personalidade, mas como o ego espiritual, por exemplo. Isso é muito perigoso e nos expõe muito às energias capitais, por exemplo, da soberba e do orgulho. Isso isola completamente o nosso ego, mesmo o nosso ego espiritual, dessa ajuda que poderíamos receber para viver a nossa cura, a nossa redenção e sermos mais acompanhados para, enfim, atravessar todo esse processo de purificação e de preparo para a transição de uma maneira mais lúcida e mais madura. Não nos enganemos de que a nossa situação interior garante totalmente a experiência que vamos ter como seres encarnados. Isso dependerá muito da nossa vigilância sobre essa porta do ego, especialmente, e o quão vamos transcendendo e repolarizando essa tendência ao egoísmo, porque o ego é uma estrutura que existe, vai existir até o final, porque é uma estrutura necessária para estarmos nesse mundo material. Mas é o exercício do egoísmo que é o ponto. E nós desativamos
esse ponto do egoísmo como uma vida de serviço. E vimos numa reunião recente como a hierarquia colocou um peso muito grande, uma importância, um valor no trabalho dos missionários, que obviamente é um trabalho de serviço e que vai, por sua vez, desativando, através dessa oferta que cada um vai fazendo, todo esse trabalho que o ego tende a fazer ao circunscrever nossa experiência ao egoísmo. Então temos aí uma chave. A quarta porta é a porta do corpo físico. E essa porta ela se abre quando utilizamos o nosso corpo através de atos que atraímos baixas vibrações. Então, que atos seriam esses? Gestos agressivos, furtos, desvios de energia material, prazeres corporais. Então, tudo isso são portas que vamos abrindo em nosso corpo físico, estamos tratando do corpo físico nesse caso. Então, nosso corpo físico tem muitos canais de energia, não apenas meridianos que conhecemos, mas núcleos de energia, temos muitos chakras conhecidos e desconhecidos, e temos regiões energéticas também no corpo, que estão associadas a muitos órgãos também, órgãos vitais. Então, se a nossa mente e o nosso ego chegam a condicionar a nossa experiência, o nosso envolvimento com essas energias de baixa vibração, isso é uma porta aberta onde essas energias entram e começam a gestar nas moléculas físicas mesmo, nos tecidos, nos órgãos, muitos códigos involutivos que, por sua vez, vão gerando muitas disfunções que, por sua vez, vão aprisionando cada vez mais a luz que existe em nossas células, e isso vai isolando a nossa consciência global do corpo físico, que é uma consciência que nós conhecemos como eu básico, que tem uma inteligência própria e que se comunica diretamente com núcleos superiores sem necessariamente passar pela mente. A maioria de nós não conhece isso, mas um traço disso que trazemos do reino animal é aquilo que nós conhecemos nesse reino animal como um instinto. Então, isso que evoluiu do reino animal para o reino humano, que é um instinto já permeado por aspectos mentais e superiores, ele é uma maneira do corpo físico contatar energias superiores. Porém, se utilizamos nosso corpo físico para esses atos inferiores, nesse caso, é apenas uma menção para que possamos localizar como nossas atitudes humanas podem abrir portas para o ingresso de energias densas e condicionar muitas coisas em nosso mecanismo físico e energético. O que proporcionamos ao estarmos vigilantes diante dessa porta é o resgate da irradiação por meio dos canais do corpo físico. Porque se temos muitas portas abertas em nosso corpo físico, esses canais ficam limitados, não chegam a compor uma entidade, pequenos espelhos em nossa aura, e o nosso mundo interior não consegue encontrar um canal de irradiação, tanto para levar para a vida planetária muitos fluidos positivos e interiores, quanto para receber também o impacto das energias involutivas e transmutá-las sem que a nossa consciência tenha que lidar com essa situação diretamente. Então, resgate da irradiação por meio dos canais do corpo físico. E esse potencial de irradiação, ele é também um traço que nós herdamos de nossa experiência como mônadas do reino mineral. Sabemos que o reino mineral é muito radioativo do ponto de vista positivo. Ele emana continuamente ondas em diferentes frequências, a depender da natureza coesiva dos elementos que compõem esse mineral. Então, esse traço também compõe nosso corpo físico e hoje deveríamos já ter uma capacidade ou o dom de irradiar simplesmente através do nosso corpo físico. Então, temos que estar muito vigilantes com relação a essa porta do corpo físico. A porta das energias, que é a quinta porta, ela se abre quando nós utilizamos nossa energia com fins negativos. O que seriam fins negativos? É quando conscientemente, ou mais ou menos conscientemente, temos uma intenção, uma segunda intenção, ao lidarmos com as situações.
Então estamos trabalhando diretamente com uma energia muito comum e muito estimulada na vida comum, que é a energia da sedução e a energia da capacidade de conquistar. Então isso, que espiritualmente seria um dom da alma para lidar com as energias involutivas e para domar, digamos, os veículos materiais, é distorcido e é usado como uma segunda intenção para seduzir ou para conquistar seres e situações com uma segunda intenção. Então vemos como, só até essa quinta porta, vemos como a vida humana normal é um portão, não uma porta. É algo muito amplo, muito até estimulado, nossa educação é condicionada por essas portas e, repito, tudo parte desse condicionamento inicial, que é a nossa identidade como um ego e uma personalidade que deve fazer suas experiências baseadas apenas em valores materiais. Então só aí já temos todo o planeta ofertado para que essas portas permitam ou atraiam, ou através dessas portas ingressem todo um conjunto de situações, como veremos nas portas seguintes. Então, esses segundos motivos e segundas intenções veladas abrem a nossa aura para acolher energias de vibração correspondente. Então vemos como a transparência, como essa intenção de sermos honestos conosco mesmos e com os demais, nos leva a termos nossa aura mais organizada, mais fechada e não, digamos, sujeita a esse trabalho da energia da sedução e do poder de conquista, que é muito perigoso. E vejam, no nosso caso, repito porque é importante, não estamos tratando apenas desses enunciados inferiores e óbvios que podemos associar com a vida humana comum, como por exemplo no caso da sedução. Podemos trabalhar ou estar sujeitos a essa mesma energia espiritualmente e usar eventualmente alguma posição dentro de um grupo para exercer um certo grau de sedução para que as coisas aconteçam ou sejam conduzidas não de acordo com o plano evolutivo, mas de acordo com algum motivo mais ou menos consciente que o nosso ego está condicionando. Então vejam como temos que vigiar muito esse núcleo egóico para que ele não evolua também, não entre na nossa vida espiritual e comece a condicionar toda a nossa experiência. Primeiro, porque estaremos canalizando mais energia por estarmos mais alinhados. Isso é muito perigoso, porque como veremos numa porta seguinte, isso pode também arrastar muitas consciências por essa porta que abrimos, por não ter uma transparência em nossa intenção ao lidar com a vida e com as situações. E uma vigilância que a hierarquia nos alerta é pela sede e pelo poder, que pode levar-nos a abrir-nos para uma porta a entidades que canalizam a energia capital da avareza, algo bem sufocante para a alma conviver. Então nós sabemos que existem 7 energias capitais, a energia da avareza é uma delas, e essa busca, esse afã, essa quase sede pelo poder, é uma situação que está no planeta todo, e nós não estamos isentos de receber influências dessas energias também. Portanto, temos que estar muito vigilantes para sempre revisar o motivo e a nossa posição diante da estrutura grupal, para que isso não represente para as hierarquias mais um peso e mais uma porta aberta para ser transmutada. E ela é muito perigosa porque nos abre diretamente para essa energia da avareza, essa porta das energias, e isso condiciona muito toda a nossa influência diante da vida grupal e evolutiva. E como isso é o oposto do bem comum, já percebemos qual é o antídoto, não? Que é resgatar o sentido do caminho grupal evolutivo como almas. Porque uma alma, o que ela sente como grupo, ou ela percebe, é o bem comum, aquelas condições que devem ser criadas para que todos recebam os benefícios, para que todos sejam ajudados por aquilo que cada um de nós pode chegar a canalizar para essa vida grupal evolutiva. A 6ª porta é a porta das ilusões, que é uma porta também muito estimulada na vida humana comum, como veremos, e ela se abre no nosso corpo astral quando nossa ilusão chega num nível tal que a vivemos como se fosse real. Nós já devemos ter tido alguma experiência onde chega um pensamento, um sentimento,
e começamos a criar uma verdadeira novela interiormente, não é assim? Aí chegam os personagens, tem a voz de uma pessoa, tem a aparência de uma pessoa, geramos um fato, tudo isso é a porta das ilusões. Então, o nosso corpo astral tem uma notável fluidez e uma capacidade criativa impressionante. Então, temos essa projeção ou essa memória de alguém ou de alguma situação, e a partir desse registro recomeçamos ou começamos a construir uma outra situação, que é uma situação ilusória, porque não está acontecendo, não é um fato, não está se desenvolvendo, e nós começamos a criar essa realidade com uma matéria sutil, que é uma matéria toda involutiva, já que é uma matéria astral inferior, de baixa vibração, portanto muito mesclada com esses códigos involutivos. Então montamos esses dramas, essas relações virtuais baseadas nessa realidade e abrimos caminho, que é muito perigoso, para que seres e mesmo estados do baixo astral ingressem em nossa estrutura a partir dessa porta que nós mesmos estamos criando e abrindo e passem a atuar. Já perceberam ou lembram, tanto antes de estarmos no trabalho espiritual, como grupos, ou antes, ou agora como grupo espiritual, como em algum momento começamos a entrar em conflito com alguém, mentalmente. Aquilo começa a ser gestado, vamos alimentando, aquilo começa a se polarizar, sem perceber, sem vigiar aquilo que começa a entrar no nosso cenário interior e mental e emocional. E vamos alimentando, no dia a dia aquela situação fica confirmada por um detalhe, e aquilo tudo vai compondo essa novela, e eventualmente esse karma vai sendo consolidado, que vamos criando karma com isso também, e o que é pior, vamos projetando sobre esse outro ser, ou sobre essa outra situação, uma realidade que não existe. Então, ao invés de ajudar, se é que essa situação partiu de algum erro ou de algum aprendizado desse outro irmão, por não sermos maduros, julgamos, criticamos e confirmamos aquela situação, criando uma outra ilusória que só vai prejudicar a aura desse irmão e dessa situação. Então, veja como a porta das ilusões parece que é a nossa vida astral do dia a dia segundo as hierarquias, porque vivemos uma verdadeira vida virtual, uma vida artificial, criada muitas vezes por nós mesmos, e o perigo é que essas forças começam a usar a aparência de irmãos que conhecemos, a aparência de conhecidos, familiares, a aparência de situações para polarizar em códigos negativos e impedir que possamos interagir com esses mesmos irmãos, situações e ambientes de uma maneira evolutiva. Então veja como temos que estar vigilantes para não tomar esses graus de ilusão e de criações astrais com a realidade, que aí estaremos bem confusos, chegaremos a viver isso como se fosse uma realidade, e conheço situações em que as pessoas relatam que ao encontrar aquela pessoa que ela estava fantasiosamente construindo uma relação, ela tem uma atitude completamente antagônica e agressiva. E a pessoa até se surpreende, não está acontecendo nada, pelo contrário, e a pessoa fica paralisada, tudo uma criação. Então vejam como temos que vigiar esse mundo de energias que compõem os nossos corpos sutis também. E a hierarquia nos dá uma chave, que é vigiarmos para resgatar o foco de nossa consciência no eterno presente. Porque se eu estou presente no que está acontecendo aqui e agora, eu estou me relacionando com cada um de vocês numa interação nova, renovadora e desse momento. Se eu me permito trazer para cá qualquer lastro do que aconteceu 1 hora atrás com qualquer um de vocês, eu já estou alimentando essa porta das ilusões, que agora a situação já é outra. Já estamos criando entre nós uma outra relação. Então veja como é importante estarmos nisso que a hierarquia sempre nos estimulou, que é o eterno presente. Temos a 7ª porta, que é uma porta também muito estimulada na vida humana comum, que é a porta da histeria, que é uma porta que se abre quando nossas emoções transbordam e nosso sistema nervoso se vê totalmente sem controle. Então vejam, a propaganda de hoje é para que nós tenhamos transbordamentos emocionais, não é assim?
com os eventos políticos, com os eventos esportivos, com os eventos musicais, até mesmo com eventos religiosos. Então, tudo isso temos que vigiar, porque se chegamos a abrir essa porta, estaremos sujeitando o nosso sistema nervoso a esse transbordamento. Isso vai não crescendo, vamos nos envolvendo com essa força centrífuga que vai levando, atraindo a nossa situação para fora de nós mesmos, e a uma certa altura, nosso sistema nervoso passa a não dispor mais daquela presença da consciência que o harmonizaria e o manteria em ordem e controlando positivamente, que é a sua tarefa mesmo, controlar todo esse conjunto de impulsos elétricos e energéticos que devem manter-nos em equilíbrio e em harmonia. E essas emoções, que são uma resposta do nosso corpo astral a esses estímulos externos e internos, quando são muito violentas e muito abruptas, e elas são, na verdade, abruptas e violentas para que nós não tenhamos tempo de pensar no que está acontecendo, na letra da música, no conteúdo daquele evento que estamos eventualmente participando, e sejamos simplesmente tomados por essa situação que a hierarquia chama de histeria. Isso é muito perigoso, claro, porque quando uma consciência interna, com a nossa alma, não está polarizada num certo grau com o nosso sistema nervoso, com o tempo, isso vai gerando pequenas interrupções ou pequenos nódulos ou pequenas brechas na comunicação com todo o nosso funcionamento. Isso pode chegar a somatizar muitas situações. Um parênteses, isso não é uma explicação de nenhuma disfunção neurológica, está bem? Estamos tratando de uma porta da histeria e cada um deve saber o quanto já esteve ou está ainda envolvido com esses eventos ou situações que estimulam esse transbordamento emocional que, por sua vez, pode levar nosso sistema nervoso a estar sem o controle ou sem a presença, que é uma palavra mais ética e mais precisa do nosso sistema nervoso, uma palavra mais precisa dessa situação. Isso não tem a ver com aquela emoção, as emoções também são hierarquizadas. Então, quando uma hierarquia espiritual nos envia uma emoção, um sentimento, um algo que vem de dentro, aquilo está dentro de um contexto, onde vários níveis nossos estão participando, estão acolhendo aquele impulso, e quando chega a haver um transbordamento emocional nesse sentido, toda a nossa consciência está participando daquilo. Não é algo violento, nem que venha de fora, sem a nossa autorização interna, que é a mais importante, e consciente. Porque isso faria parte de nossa experiência. Também recebemos esses sentimentos superiores, tanto do nosso próprio mundo interno, quanto das hierarquias. Mas aqui a hierarquia nos alerta que uma coisa é nós termos um deslocamento da consciência para o alto e para dentro. Outra coisa é sermos arrebatados por uma emoção violenta do ponto de vista inferior e para fora. Isso realmente é uma porta muito grande que é aberta no nosso corpo astral para contatar energias que não são muito interessantes, dada a falta de consciência que esses grandes eventos, que essas grandes emoções estimulam e sujeitam na maior parte da humanidade. Até porque sempre estará no foco dessa emoção algum ego, alguma personalidade ou estímulo à vida do ego e da personalidade. Portanto, como seres despertos e inteligentes, isso não deveria representar para nós nenhum motivo de atração nem de envolvimento. Então, a hierarquia nos diz que por meio de alguma emoção, no caso dessa porta, o foco da consciência ele é deslocado do centro do ser para a periferia do descontrole. Então, é uma maneira, uma estratégia muito consciente do ponto de vista das energias involutivas para ter o controle muito fácil de grandes massas humanas. Gera-se um sentimento, os seres entram naquilo, essa porta enorme se abre e então essa grande quantidade de seres fica sujeita a muita influência. E o resgate dessa situação é aquele princípio de expansão da consciência que é um treinamento para o controle emocional. Temos a 8ª porta, que é a chamada porta da atitude.
É uma porta que no nosso caso é muito sutil, temos que vigiar muito, está muito ligada a uma porta anterior que já estudamos. Essa porta da atitude, ela se abre quando temos intencionalmente más atitudes em relação aos demais. E ela é muito perigosa, nos diz a hierarquia, porque ela pode chegar a transferir entidades de uma aura de um ser para a aura de outro ser. Porque, em geral, o que transferimos entre nossas auras são códigos, dependendo de nosso grau de vigilância e do nosso grau de dedicação ao serviço e à vida orante. Nossos seres transmutariam isso com muita facilidade. Porém, se estamos com essa porta aberta, que é a porta da atitude, essa situação vai gestando uma entidade em nossas auras e, quando projetamos essa intenção ou essa atitude sobre um outro ser, então essas entidades se deslocam de nossa aura para a aura dos demais. Isso é muito perigoso. Então, se alimentamos essas más atitudes, podemos transformá-las em ações. E com isso, concretizamos aquilo que é a intenção das forças involutivas com a abertura dessa porta. Podemos pensar, mas o que nos leva a ter essas sementes de más atitudes? E por que nós, como um grupo, estamos ouvindo isso? Somos seres despertos, que nos trabalhamos espiritualmente. Será que temos más atitudes? Vejam, como tudo o que existe nesse universo material, existem muitos níveis e em muitos subníveis. Então, aquilo que para nós pode não representar uma má atitude, diante da hierarquia, pode ser uma má atitude. Por quê? Se, por exemplo, projetamos sobre a aura do outro algo que não está previsto diante do seu processo evolutivo, isso para a hierarquia é uma má atitude, no nível que estamos trabalhando. Então, tem um atributo que diz renunciar a interferir na evolução dos demais, que é um atributo do grupo cura, dos atributos do monastério de Figueira. Então, podemos ter uma atitude aparentemente ingênua ou menos negativa, ou do nosso critério ou parâmetro positiva, mas esquecemos de fazer aquele gesto muito estimulado pela hierarquia e nos perguntar, é isso mesmo? Como é isso? Essa atitude está bem? Então, muitas vezes, novamente baseado nos parâmetros do ego e da mente, com nossos preconceitos, projetamos sobre o outro uma má atitude, ou uma atitude que vá dissociá-lo diante do seu processo evolutivo. Isso, no nosso caso, é uma má atitude. E isso, então, condiciona que abramos uma porta e, eventualmente, algo que está condicionando também essa nossa atitude, que pode ser, inclusive, uma energia involutiva, pode atrair energias correspondentes, se transformar numa pequena entidade e ser transferida para a aura do outro. Então veja como temos que vigiar a nossa boa intenção, não é necessário repetir, já sabemos disso. E no livro A Voz de Amar, Amar nos diz, querer servir, querer ter boas ações, o texto literal não é esse, mas a energia é essa. Então, deixe isso de lado, porque agora o ciclo mudou. Se queremos amadurecer, temos que perguntar interiormente qual é a atitude correta. E não sair fazendo aquilo que nosso ego faria como um ego espiritualizado, como já vimos, é uma verdadeira porta aberta para tudo isso que estamos estudando. Então podemos ver como não estamos isentos de todas essas portas. Muito pelo contrário, isso vai também se tornando mais sutil e pode condicionar muito a vida grupal. Então temos que vigiar muito. E aqui a chave é resgatarmos o controle sobre as nossas atitudes. Então não nos considerarmos garantidos, não. Que o fato de eu ter tido ontem uma atitude positiva com relação a uma situação ou a um ser, não garante que eu vá ter aquela mesma situação e atitude hoje, dada a instabilidade humana que conhecemos. E se temos uma correta proporção de nossa atual situação, deveríamos saber e lembrar que não temos sequer a primeira iniciação, que é a primeira expansão da consciência prevista, que é um controle que o nosso mundo interior passa a dispor do aspecto mais denso e material de nossos corpos. Não temos isso, não somos iniciados, estamos num grau de aproximação ao aspirantado, ou somos aspirantes, ou somos discípulos em provas, ou no caso de alguns seres que já desencarnaram, a maioria deles, somos discípulos aceitos. Então, ser um iniciado não é vestir uma roupa
e viver uma cerimônia externa. Esse é um procedimento espiritual do qual todos nós não vivemos ainda e para o qual estamos sendo preparados, porque é uma das tarefas da Operação Resgate. Então não estamos isentos de ter uma atitude muito incoerente com a nossa consciência ou com o nosso ponto mais alto. Então temos que vigiar muito esse controle sobre as nossas atitudes. A nona porta é chamada a porta da loucura. E ela se abre quando a nossa desordem psicológica é muito alta, dando início ou chegando a dar início a um processo de desorganização mental e emocional. Vamos ver então o que poderia levar para que essa porta da loucura fosse aberta em nossa consciência em algum grau. É um estado de desordem psicológica, onde vamos degenerando com o tempo as nossas capacidades mentais e humanas. Então, temos uma tendência, muito influenciados pela energia da soberba, a desvalorizarmos muitos valores alcançados pela mente humana inferior. Achamos que, como seres despertos, já podemos desconsiderar muitas posturas mentais equilibradas, coerentes, até mesmo racionais, e estamos, a partir de então, sendo guiados por nossa alma. É assim? Muito correta a nossa intenção, porém não muito humilde, porque o nosso mundo interior já estaria cuidando hoje de muitos valores imateriais e transmutando todos os melhores valores humanos em valores superiores. Se damos um salto maior do que as pernas, como se diz no Brasil, damos um passo maior do que as pernas, não vamos conseguir. Então essa brecha gera uma desordem psicológica por falta de aplicação equilibrada e proporcionada dessas capacidades mentais humanas que estão ao acesso de qualquer mente equilibrada e comum. Então isso vai degenerando, isso vai atrofiando, para usar uma palavra mais compreensível, dentro desse contexto. Então, o nosso mecanismo psicológico vai ficando cada vez mais limitado, nossa compreensão, mesmo concreta, vai ficando cada vez mais circunscrita àqueles raios que compõem a nossa estrutura e vamos então entrando nessa tendência de desordem psicológica. Isso justamente é uma atrofia e uma falta de aplicação dessas melhores qualidades mentais: discernimento, ponderação, neutralidade, mesmo um pensamento linear, equilibrado e neutro. Então, com isso, esse nosso procedimento mental inferior, ele vai ganhando espaço, ele vai tomando a nossa consciência e vai dissociando cada vez mais a nossa mente inferior dessa condução do nosso mental superior, que é quem faz a ponte com o mundo intuitivo e que é onde esse espaço em nossa consciência que recebe também a inspiração superior. Então, uma porta muito perigosa, porque ao perder esse nexo e essa capacidade de relação da nossa consciência com tudo que vai acontecendo, por estarmos lidando com isso apenas com essa parte mais limitada e cada vez mais atrofiada, por falta de aplicação de nossas capacidades interiores, isso pode levar realmente a essa porta da loucura, ao ponto de ficarmos muito sujeitos a esses graus de loucura, que também existem vários graus. É uma palavra forte, mas é a palavra que a hierarquia usa para essa porta. E ficamos muito sujeitos a tudo isso que está aí, que temos estudado nos mundos inferiores da mente e do astral planetários. E para trabalhar com a cura disso, ou com a reabilitação disso, temos que resgatar um pensamento ordenado, criativo e positivo. Temos visto como o nosso processo de pensamento ele é muito necessário para a nossa conexão com a energia angélica, já que a energia angélica e arcangélica não vão trabalhar exatamente no pensamento em si, na forma pensamento em si. Isso já é uma criação inferior, que já é um nível mais elemental e dévico. A consciência angélica e arcangélica, ela percebe ou se aproxima do mecanismo pensante e criativo em si. Nós vamos pensando e vamos construindo
todo um mundo de energias, de ideias e esse mecanismo criativo que atrai toda essa interação com as energias angélicas. Não é exatamente o pensamento em si. Então vemos como faz parte também de nossa evolução como almas e como espíritos, viver uma boa experiência encarnada. Ou seja, temos uma mente concreta, racional, linear, equilibrada, ponderada, silenciosa, aberta para expandir suas capacidades, temos sentimentos superiores, podemos ter emoções superiores e evolutivas, estamos sensíveis, porque essa porta das ilusões, que é a porta anterior, ela vai gestando em nosso corpo astral o que nós conhecemos como indiferença. Nós somos muito indiferentes. Chegamos a conviver com outro irmão todos os dias, olhamos em seus olhos todos os dias e não chegamos a perceber uma necessidade que ele possa estar tendo, não é assim? Em diferentes graus. Tanto algo muito grosseiro, quanto algo mais interno. Não conseguimos ler nos olhos do outro ali uma necessidade de uma alma por liberar-se de algum aspecto, de alguma situação. Então vejam como todas essas portas têm muito a ver com a nossa vida grupal evolutiva e como necessitamos vigiar todas essas portas para que não sigamos abrindo-as e também para que possamos resgatar todas elas com essas atitudes sugeridas pelas hierarquias. É a nossa falta de aplicação de nossas melhores habilidades que vai abrindo todas essas portas. Então a vida grupal evolutiva, seja onde for, em nossas famílias, em nossos ambientes de trabalho, sempre proporciona uma grande oportunidade para que possamos ir nos organizando como servidores ao planeta e à humanidade e possamos ajudar também nesses âmbitos em que temos uma interação muito próxima para que esses ambientes sejam realmente ambientes evolutivos e possam receber de nossa parte uma colaboração positiva e não que sejamos mais uma porta, enfim, para que essas realidades abstratas menos positivas estejam influenciando. Vamos ver nas próximas portas como o mundo sutil do planeta ingressa na vida social da grande maioria dos seres de hoje e como teríamos que evitar muitos ambientes e muitas realidades e com que atitudes poderíamos estar transitando nessa vida de superfície, mesmo sendo já seres despertos, para estarmos menos sujeitos ou menos submetidos a muitas influências que seguramente vão tentar fazer aquilo que é o ponto central da tarefa das energias involutivas, que é desativar cada um de nós. Que é ir desativando a nossa luz interna, ir apagando, ir aprisionando nossa consciência nesses âmbitos e não podermos, a uma certa altura, ter o ânimo, o alinhamento, especialmente o amor e a gratidão, para chegarmos a refletir energias superiores e imateriais. Então é um assunto muito importante de vermos com maturidade e não com nenhum tipo de medo, nem de culpa, nem de receio. Olhar com maturidade, fortalecer o nosso trabalho interior para realmente aprender a não apenas não abrir portas, mas como grupo e como indivíduos, fechar portas incertas, abrindo caminho para que as hierarquias possam contar conosco para todo esse trabalho da luz e para o trabalho da transição do planeta e da Operação Resgate. Vamos trabalhar, já preparando o tema de hoje, o seguinte: certos enfoques que a hierarquia transmite com relação à verdadeira situação do planeta, esses enfoques colaboram para que nós possamos trabalhar no despertar do nosso consciente direito. Nós temos o consciente esquerdo, que é a nossa mente pensante, o funcionamento racional, e temos o nosso lado intuitivo, esse aspecto de nossa constituição que faz uma ponte com toda a realidade abstrata e espiritual. Então, esse trabalho de estudarmos toda essa atualidade do planeta de vários pontos de vista tem como uma de suas metas favorecer que cada um de nós, no ponto em que esteja, se abra para isso que nós chamamos de consciente direito. E também
prepara o nosso mundo interior para ir recebendo aqueles códigos confederados que as hierarquias, através de algumas comunicações, ou melhor, códigos que através de cada comunicação são gotejados, vêm em gotas, em aspectos, preparando nossa consciência para isso nós chamamos de códigos confederados. Uma das metas para essa raça mental sempre foi se aproximar do que a hierarquia chama de conhecimento direto, que é um dos aspectos do consciente direito. Então é aquela maneira, ou aquele mecanismo de tomarmos contatos e sabermos interiormente através do conhecimento direto, e não através da elaboração de conceitos, definições e qualquer processamento mental inferior. E esse conhecimento direto também é estimulado sempre quando nos dedicamos a entrar em contato, desenvolver o contato com a vida simbólica do planeta e dos símbolos sagrados. Sabemos que a vida de hoje é a culminação de uma longa trajetória humana. Então é previsto que encontremos muitos compromissos kármicos, compromissos espirituais, e toda essa estimulação junta leva ou mobiliza em nossos seres muita energia. Então, temos sido muito instruídos sobre a realidade da hierarquia no planeta, sobre a logística da hierarquia espiritual dentro do planeta, e também cada um de nós, dependendo de seu compromisso, está sendo muito ajudado a despertar para ferramentas espirituais que o ajudarão a estar bem atualizado e na posição que lhe cabe nesse momento planetário, que demanda muito serviço, muita doação de nós mesmos. Em geral, esse trabalho é do nosso mundo interior. Então, hoje nós vamos concluir o estudo sobre as portas incertas, e esse estudo ele é uma oferta para que possamos aguçar, tornar mais aguda a nossa vigilância e o nosso discernimento com relação ao nosso funcionamento humano e com relação também ao que circula no planeta hoje e ao que deveríamos estar mais atentos. Claro, isso se queremos evitar criar vínculos com certas entidades negativas e, portanto, ficar súcubos, suscetíveis a certas influências que poderíamos evitar. Além de evitar também a criação de karma negativo desnecessário. No estudo anterior, vimos as primeiras 9 portas. No total, conhecemos até hoje 19 portas incertas que podem ser desmembradas em portas menores, e a seu momento veremos isso também. Mas, por hora, vamos nos ater a essas 19 portas. As primeiras 9 portas que estudamos foram a porta do coração, a porta da mente, a porta do ego, a porta do corpo físico, a porta das energias, a porta das ilusões, a porta da histeria, a porta da atitude e a porta da loucura. E hoje vamos ver as demais portas, que seriam a porta de Deus, a porta da união, a porta da assistência, a porta dos grupos, a porta dos lugares, a porta das comunidades, a porta da batalha, a porta da reunião, a porta dos trabalhos e a porta do que chamamos como inferno. Então vamos trabalhar cada uma dessas portas para que nossa consciência esteja bem atenta com essa situação que está aí no planeta. A chamada porta de Deus, ela se refere a uma perda da proporção da nossa consciência com relação à nossa conexão com os planos superiores ou com Deus. Então, vamos nos afastando do sagrado, do ponto de vista da reverência, e a nossa consciência, mesmo que aparentemente organizada, ela vai se afastando dos níveis superiores
e abre uma porta por se iludir que aquele conjunto de informações ou de experiências que ela possa ter, ou como um ser humano hábil mentalmente, ou com com certo manuseio abstrato também e sutil, possa ser suficiente para se alinhar com o espírito. Então, essa porta se abre na capa mais externa, mais periférica do ser, e ele é uma das portas mais perigosas, já que o indivíduo, ele aparentemente se manifesta como organizado, mas ele interiormente está abrindo uma porta, uma vez que essa aparente organização que ele manifesta não corresponde ao seu estado interior. Porém, as massas, os grandes grupos de pessoas se veem arrastados por essa consciência, e temos vários exemplos disso em algumas religiões de massa, em movimentos políticos, em movimentos culturais. Então, é uma porta que é caracterizada pela aparente organização de um ser humano que, por trás dessa aparência, não está manifestando exatamente um alinhamento interior. Portanto, está abrindo uma porta para que todas essas consciências que ele está enganando ou está manipulando entrem em contato com muitas portas incertas, e a partir daí realmente se contatam esferas da vida do planeta muito indesejadas e inferiores. Então, existem dois aspectos dessa porta de Deus. Um aspecto é quando uma consciência perde a proporção da sua correta posição diante da criação e se toma como um indivíduo muito evoluído quando não o é. E depois, por outro lado, a maioria dos seres humanos perdeu a consciência do seu alinhamento com o sagrado, com o que é de superior, então adere com muita facilidade a qualquer discurso superficial, mesmo espiritual, porque ali estabelece uma relação baseada, em geral, em benefícios materiais ou humanos, através dessa consciência aparentemente organizada. E por detrás dessa porta de Deus, temos muitas energias capitais trabalhando abertamente. Por exemplo, a soberba, o orgulho, e são essas energias que vão corrompendo, digamos, essa possibilidade do ser manter-se nessa possibilidade de perceber que ele está perdendo a proporção, está criando um mito sobre si mesmo, levando aos demais ou a grupos de seres uma falsa atração para princípios espirituais. E aqui, essa porta é aberta por quem se sente muito imbuído de alguma presença, porém perde a proporção dessa presença com relação à sua consciência humana. Repito, podemos ver alguns exemplos dessa abertura de porta em alguns movimentos religiosos ou espirituais, mesmo ecumênicos, e também em movimentos políticos. E aqui poderíamos trabalhar o resgate da nossa reverência, cada um, diante do que é sagrado e superior. Isso nos faria preservar de entrar nesse discurso enganoso e artificial de alguma consciência que usa leis superiores para deter sobre si mesma, digamos, esse poder espiritual sobre os demais. A porta da união, que é a próxima porta, ela se abre quando duas pessoas entram em conflito e a energia, então, nessas duas pessoas se unem, atraindo entidades de 5º e 6º graus. Vejam, essa porta ela é muito perigosa, porque existem entidades negativas de muitos níveis de atuação e de influência. E 5º e 6º graus já são entidades ou energias que podem trabalhar muito, tanto no nosso subconsciente, quanto avançar no nosso mental superior, plasmando ideias negativas de conflito
isso tende a ter um poder e uma influência muito grande. Então, quando duas pessoas estão nessa onda ou nessa vibração e entram em conflito, elas abrem essa porta da união por onde entram, então, essas entidades e que podem realmente causar um alto grau de agressividade entre as pessoas que, por sua vez, vão abrindo portas sucessivas na aura e nos corpos sutis. Então, essas consciências se veem imersas num mar de ira, de inquietudes e aqueles pensamentos de vingança, de revanche, de competição vão abrindo sucessivas portas que não são nem um pouco adequadas para uma consciência que está se trabalhando. Então, estamos também estudando essas portas porque aparentemente podemos pensar, mas por que temos que conhecer isso? Temos que conhecer porque todos nós temos pontos imaturos que tendem a entrar em conflito com pontos de vista que são diferentes dos nossos. Então, basta isso para ativar um conflito e vamos alimentando isso mesmo mentalmente, sutilmente, e isso chega a gerar algum grau de agressividade mesmo interior. É bom que saibamos o que estamos fazendo, que é abrindo portas para que essas entidades ingressem em nossa aura, plasmem muitos códigos negativos e a partir daí já estaremos suscetíveis a muitas influências. E aqui poderíamos trabalhar a renúncia aos conflitos e também a renúncia a esse espírito de competitividade tão natural aparentemente no ego e na vida humana normal de superfície. Então, se estamos atentos e vigilantes, qualquer indício ou sinal dessa energia de competitividade ou de conflito, já vamos renunciando, vamos abrindo mão e vamos evitando essa situação, nos abrindo para aprender com o outro. Então temos que ser inteligentes, estratégicos. Surge uma situação ou uma energia que se apresenta de uma maneira diferente da nossa, nós, com humildade, com esse espírito de neutralidade, observamos e vemos se podemos aprender com aquela manifestação. Agora, se ao invés disso queremos nos impor, alimentamos essa energia dos chakras inferiores, então estamos abrindo sucessivas portas para que essas entidades se aproximem de nossa aura e passem a nos influenciar. E no final vamos ver ao que pode nos levar essa abertura de portas. A porta da assistência é uma porta que foi, no início, uma porta útil para a humanidade quando grupos ou certos trabalhos espirituais eram conduzidos originalmente por sacerdotes. Então, xamãs, indígenas, e mesmo nas filosofias orientais e mesmo do Ocidente, em muitos trabalhos se usavam substâncias químicas para favorecer que dentro de certos contextos os indivíduos fossem ajudados a ter dentro da sua química uma ajuda para que a densidade do seu cérebro e a composição de seu sangue não fossem um impedimento para que dentro daquele contexto específico o uso de alguma substância colaborasse com a expansão da consciência. Muito importante compreender essa porta da assistência, porque ela é uma das portas mais perigosas e é usada muito hoje em dia, como sabemos, não? E ela se abre quando a consciência recorre a estimulantes e alucinógenos, conectando-se a entidades de baixa vibração. Então vejam, na origem dessa prática do uso de substâncias, repito, estavam rituais dentro de contextos e acompanhados por consciências mais maduras do que aqueles seres que estariam eventualmente se valendo de alguma substância para colaborar no processo de expansão da consciência. Outra coisa é o que acontece hoje, como sabemos, não precisamos tratar desse assunto aqui, onde isso está sendo estimulado abertamente e vamos ver ao que isso pode levar. É bom estarmos abertos
para vermos isso com neutralidade, como seres a serviço dos demais, porque muitos de nós, se não quase todos, podemos estar em contato com essas situações, direta ou indiretamente, e compreendê-la pode significar uma ponte de ajuda e de resgate para que esses irmãos possam encontrar uma porta de saída dessas situações sólida, consistente e reconstrutiva. Primeiro, vamos lembrar que o processo de expansão da consciência é um processo da alma. É o nosso mundo interior que contata leis superiores ou leis mais sutis. Isso vai se refletindo na nossa consciência humana como uma atração, como um despertar para níveis superiores. Então, a consciência se expande, o nosso mundo interior, e por reflexo, a nossa consciência humana desconfia, é atraída, começa a perceber que a vida humana normal e os parâmetros normais da vida planetária já não o alimentam, já não são suficientes para essas inquietudes que começam a desabrochar na consciência. Então, esse processo de expansão da consciência, ele é um processo que é natural, ele é previsto na evolução humana. Toda alma, ela encarna com uma previsão de receber certos impulsos e tocar ou chegar a conhecer certas leis e ampliar a sua consciência. Sabemos então que as forças involutivas, como dizíamos, perceberam esse mecanismo de expansão da consciência através das substâncias e começaram a difundir e a oferecer essas substâncias amplamente, sem nenhum acompanhamento espiritual, expondo os seres a muitas situações. Porque veja, quando ingerimos qualquer tipo de substância que nos estimule além de uma certa medida, e seja o que nós conhecemos como alucinógenas, nós estamos, em verdade, tocando filtros entre dimensões e rompendo artificialmente, quimicamente, no nosso sangue, nas nossas glândulas e no nosso cérebro, camadas de sensibilidade, porque os filtros existem, e a palavra já diz, para filtrar o que uma consciência deve entrar em contato ou não, ou que energias devem ingressar em certos contextos. Por exemplo, quando botamos um filtro na bomba de água, é para quê? Para que aquelas impurezas ou aquelas partículas não ingressem na tubulação e não venham a prejudicar aquele contexto para o qual aquela água será usada. Na consciência é o mesmo. Nós temos uma estrutura energética e física que recebe impulsos elétricos, químicos do sistema nervoso e, a partir daí, compõe esse conjunto que é a nossa consciência. Ao recebermos substâncias estranhas ou alheias à nossa estrutura como ela está prevista, estamos rompendo ou abrindo artificialmente esses poros entre as dimensões, expondo todo o nosso ser a um conjunto de energias, estados, entidades, vibrações, formas que eventualmente não sabemos interpretar. Então sentimos aquela abstração ou aquele afrouxamento da aura e começamos a entrar em contato com qualquer coisa que esteja nos planos inferiores. E esse processo ele é muito perigoso porque ele antecipa para um ser o contato com energias, com estados, com percepções para as quais ele não está preparado como consciência. Então, como consciência humana, não estaríamos preparados para perceber algumas coisas e, como alma também, não estamos preparados para controlar a reação que pode advir do contato com essas situações. Então vejam como é delicado. Então, claro, é uma consciência praticamente sem a presença do mundo interior naqueles momentos. Então, temos um esvaziamento de um espaço de consciência que provavelmente vai ser ocupado por diferentes graus de entidades e de energias inferiores que vão se aproximando da aura, vão ingressando no sistema energético do ser
gerando esse ciclo vicioso que conhecemos, que é esse processo do contato com essas substâncias. Então, para ficar bem claro, o uso em si de substâncias não seria negativo, tanto assim que sempre foi usado em muitos rituais essas substâncias, mas sempre quando houvesse um ser maduro espiritualmente e karmicamente vinculado ao processo daquela consciência que iria tomar contato com aquela substância. Então, com esse acompanhamento, o ser era ajudado a contatar ou se liberar de certos limites da matéria e, com aquela ajuda ou em contato com aquela sensibilidade aguçada através daquele processo, ele, enfim, poderia, naquele contexto, repito, compreender algumas coisas e chegar a perceber algo fundamental dentro do seu processo de evolução. Então, o que acontece hoje é que a maioria das consciências expõe a sua aura e o seu mundo interior para o contato com muitas energias que não sabe lidar, não sabe interpretar, e vemos como isso leva a processos extremos de violência, de inconsciência, de pessoas que têm até uma certa formação, agindo de uma maneira totalmente, como dizemos, fora de si. Então isso é muito real, e isso é o que nós conhecemos como porta da assistência. E o resgate disso é nós nos lembrarmos e confiarmos que a nossa alma ela é acompanhada em sua evolução, uma hierarquia sempre assume, ou mais, uma hierarquia acompanha essa expansão de nossa consciência e que a seu momento seremos ajudados a ter essa sensibilidade desenvolvida, isso a seu momento, dentro da lei e dentro do que está previsto para nossos seres. Ativar isso artificialmente significa, repito, romper esse filtro prematuramente e muitas vezes, segundo a ciência espiritual, a depender da substância usada e da regularidade desse uso, pode chegar a criar pequenos circuitos dentro do cérebro e do sistema nervoso que podem realmente comprometer o restante da encarnação dessa consciência, limitando muito processos que eventualmente estavam previstos. Portanto, é um trabalho muito delicado que demanda dos grupos de serviço uma atenção espiritual, uma ajuda madura para lembrar a essa consciência de todo esse processo e recorrer a todas as ferramentas que as hierarquias dispõem para essas situações. A porta seguinte é a porta dos grupos. Essa porta se abre quando, num pequeno grupo, todos os membros estão totalmente sem sintonia. Começa-se a perceber um mal-estar, ou uma inquietude, um incômodo entre esses seres, e essas portas conectam todo o grupo com as entidades negativas com as quais cada um desses seres possa estar conectado. Vejam, esse assunto dos grupos ele é muito importante porque a previsão da hierarquia é que as almas, a partir da sua natureza e a partir do seu karma, formassem ou se agrupassem no que nós conhecemos como grupos de almas. Dado o afastamento da consciência humana e o desalinhamento da nossa consciência humana ao longo dos ciclos no nosso mundo interior, os grupos são, em geral, agrupamentos superficiais, sem nenhuma consistência interior. São grupos que são formados por afinidades bem periféricas da consciência, afinidades baseadas no ego ou em metas humanas apenas, em diferentes níveis, e não existe aí um objetivo em comum superior. Isso é uma nota de um grupo de alma. Existe uma meta superior, mesmo inconsciente, que mantém aquelas almas e aqueles seres conectados entre si. Então, essa ausência de um objetivo interior e superior só faz emergir com o tempo as diferenças, os antagonismos e a superficialidade entre as pessoas. Então, o resultado é que cada componente desse pequeno grupo, e aí pode ser um grupo familiar, um grupo profissional, um grupo social, grupos políticos,
grupos religiosos e espirituais e outros grupos que possam haver. Então, essa ausência de uma meta superior em comum faz com que as pessoas se reúnam por uma aparência, por um motivo artificial e superficial e começa a haver, então, cedo ou tarde, a emergência desses conflitos, desses antagonismos. Isso tem por detrás a presença ou a influência de alguma entidade negativa com a qual cada um desses seres possa estar coligado. Por exemplo, os grupos políticos, não? Vamos chamar de pequenos grupos políticos, aquela elite, aquelas consciências que estão num certo escalão da política mundial e que são poucos. Então, esses seres, ainda que estejam ligados e concordando dentro de alguns parâmetros que coincidam com seus interesses particulares, eles estão, no fundo, sendo influenciados pelo que chamamos de asuras, que são grandes consciências negativas que atuam ou influenciam no plano mental inferior. Cada uma dessas consciências pode estar conectada com um tipo de entidade diferente, a depender do interesse desse ser, vai atrair uma entidade diferente. Então, essa porta dos grupos, nesse caso, ela faz com que esse mal-estar, esse incômodo entre eles, comece a gerar um conflito, um antagonismo, permeado por uma aparente ética e respeito, e essa porta ela é muito perigosa, porque é dessa porta que são gestados grandes conflitos entre grupos religiosos, grupos espirituais, imaturos, obviamente, grupos políticos e mesmo esses conflitos que observamos nos grupos menores, quais sejam grupos profissionais, sociais, grupos familiares. Então, esse mal-estar que emerge dentro dos grupos, ele é um sinal de que as consciências não estão alinhadas com um propósito superior ou que aquele grupo não foi reunido, agrupado e não está sustentado por um propósito superior. Então, é uma porta aberta, ambulante, para que cada uma dessas entidades que está polarizada em um membro desse grupo, assim que haja qualquer antagonismo ou diferença de ponto de vista ou de perspectiva, elas entram em conflito e isso abre uma porta. Podemos pensar, mas para que eu tenho que saber disso? Porque você tem uma família, você faz parte de uma vida grupal e social, você interage com grupos espirituais, então esteja atento, porque o menor sinal de conflito, de incômodo, de antagonismo pode significar a ausência de uma meta superior dentro desse contexto ou uma perda da visão dessa meta, se é que ele existia. Então que você age aí com sabedoria. Como disse no princípio, estamos estudando para podermos estar dentro dessas situações como um componente positivo e evolutivo, e não como um fantoche a ser manipulado pelas forças involutivas que ingressam através dessas portas. E aqui, uma atitude que poderíamos cultivar para equilibrar essa porta é nós alimentarmos e nós lembrarmos dos grupos internos, desse grupo de almas que hoje são muitos no planeta, nos planos sutis, que já estão também se agrupando entre eles para fazer muitas sínteses e atrair o nosso mundo interior para tomar contato ao mesmo tempo com energias de raio, com linhagens diferentes, com centros planetários, com muitos aspectos, enfim, da evolução humana dentro, que podem ser trabalhados no âmbito das almas. Para isso, é importante sabermos, não? Dessa porta dos grupos, para que estejamos dentro dessa situação grupal, com inteligência, com harmonia e, mais do que tudo, atraindo todos aqueles com quem tomamos contato para a aura desses grupos internos. Isso é uma responsabilidade kármica muito grande de nossa parte. A próxima porta é a porta dos lugares. Isso é quando, num lugar que já se encontra numa baixa vibração, a partir da natureza das atividades desse ambiente, ingressam uma ou mais pessoas naquela mesma situação de baixa vibração. Então, abre-se uma porta que conecta o ambiente que já tem uma baixa vibração e que já está alinhado com entidades negativas.
essa pessoa, esse ser, ou seres que ingressam nesse ambiente, trazem para dentro mais uma entidade negativa que só vai somar a isso que nós conhecemos como porta dos lugares. E é importante, no nosso caso, lembrar que os ambientes têm uma consciência. É o que nós conhecemos como consciência ambiental. E essa consciência ambiental ela é formada pelas atividades regulares que esse ambiente ou lugar oferece. Então, por exemplo, os bares, as boates, locais de shows que agrupam muitas pessoas, locais políticos, de grandes eventos políticos, esses que conhecemos como bolsa de valores, esses agrupamentos de pessoas que trabalham em geral com a manipulação de bens materiais, todos baseados na mesma porta, que é a porta do ego e da vida humana material, que vimos lá na primeira porta. Então, essas criações inferiores são alimentadas, então esse lugar, ou esses lugares, são verdadeiros berços, ninhos, para essas energias involutivas, e quando uma consciência ingressa, com uma baixa vibração, ela imediatamente leva para dentro desse ambiente mais uma energia involutiva, ou, se nós ingenuamente ingressamos aí por algum motivo, vigilantes, hein? Estamos entrando numa verdadeira esfera involutiva e por isso estamos estudando esse assunto aqui, e aí estaremos totalmente súcubos e suscetíveis daquela consciência ambiental. Podemos perguntar, mas eu entrei só para comprar uma água mineral com gás. Entrei no bar, gastei 3 minutos e saí. Tudo bem. Ao entrar, você entrou nessa esfera e como funciona? Esses seres e o outro lado, como dizemos, eles também trabalham com muitas ferramentas, com muitas conexões. Então essas entidades plasmam em nossa aura símbolos, colocam muitas ferramentas ou dispositivos que têm muitas funções, todas elas dissociativas, desagregadoras e que são como pontes potenciais para realidades negativas. Então entramos ali, estamos desatentos, dispersos, pensando em qualquer coisa, ainda que não sejamos seres negativos, ingressamos num ambiente ou num lugar negativo. Pronto. Estamos sujeitos a essas influências e ao sairmos isso fica na nossa aura. E a seu momento, assim que pela nossa desatenção ou desalinhamento abrimos uma porta das anteriores, não, das ilusões, das emoções, do ego, qualquer uma das portas, isso que foi introduzido em nossa aura se ativa e começa a atuar em nossa consciência, percebe? Então, quando a hierarquia nos estimula ou nos alerta para estarmos muito vigilantes em que lugares e ambientes circulamos, é porque esse ambiente não é apenas aquela aparência. Ele é um ambiente que tem uma consciência que é nutrida pela atividade que se desenvolve ali, e ao entrar ali, pelo tempo que for, estamos sujeitos àquela influência. Então, se não estamos atentos e não estamos acostumados a trabalhar energeticamente, estamos levando conosco, em nossa aura, todo esse conjunto de influências que realmente pode não ser o adequado para o nosso momento. Então, aqui, uma chave para essa atividade da porta dos lugares é nós estarmos atentos para estarmos sempre com a nossa consciência no ponto mais alto. Então, vamos comprar uma água mineral, não tem problema, ponto mais alto. Vamos entrar em algum show para buscar algum familiar, o que seja, ponto mais alto. Atentos, está bem? É importante estarmos conscientes, porque muitos de nós, eventualmente, podemos não frequentar esses lugares, mas, eventualmente, algum familiar ou alguém do nosso círculo pode estar envolvido diretamente com esse ambiente. Então, é educativo e é previsto que, por karma e por dharma, ajudemos esse irmão a estar aí atentos, porque se ele leva para casa uma ferramenta dessa, muitas vezes, muitos conflitos dentro de um grupo, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma família, é porque alguém, inadvertidamente ou de maneira desatenta, transitou por um lugar desse e trouxe para dentro de casa uma pequena partícula dessa porta dos lugares. Está bem? Próxima porta, a porta das comunidades, que ela se abre entre lugares próximos uns dos outros, onde os habitantes de ambos lugares se sentem em desacordo e desarmonizados entre si. Então, aquele cultivo
entre pequenos grupos ou pequenas comunidades de hostilidades, de intolerâncias, de diferentes níveis, de comentários negativos, de boicotes, de ajudas mútuas, etc. Então, temos muitos exemplos no planeta, não precisamos lembrar desses exemplos aqui. E essas desarmonias estão sempre baseadas em crenças, em movimentos políticos, em etnias, em movimentos de raças, de grupos de seres. E elas são perigosas porque elas vão boicotando ou vão minando a base daquele espírito de colaboração previsto também no equilíbrio kármico entre essas pequenas comunidades. Então aqui a chave é nós lembrarmos-nos a todos desse espírito de solidariedade e cooperação previsto entre comunidades, entre grupos de pessoas que estão juntos. Por que chamamos de comunidades? São grupos que têm uma meta em comum. Então são pequenas comunidades que desenvolvem estilos de vida ou pequenos arquétipos. Então, temos que ser muito imaturos para entrar numa porta de uma comunidade e ficar alimentando essa superficialidade de hostilidades, intolerâncias e comentários baseados nessas diferenças de crenças, etc. Importante conhecermos essa porta também. A porta da batalha já é um desenvolvimento de outras portas e ela se abre em locais onde há conflitos muito violentos entre grupos de pessoas. Por aí, por essa porta, entram o que nós conhecemos como energias luciferianas. Então sabemos que existem energias involutivas em muitos graus, em muitos níveis. E esse grau de energia são as energias luciferianas. São energias muito dissociativas, têm um elevado grau de dissociação, de separatividade e de destruição. Então, onde quer que exista um conflito violento entre grupos de pessoas, podem saber que aí é uma verdadeira porta aberta para essas energias inferiores e luciferianas. Isso é muito perigoso porque, em geral, esses códigos involutivos, eles criam uma impermeabilidade a qualquer traço de luz. Então, qualquer um de nós que se envolve de alguma maneira com esses ambientes, com essa porta da batalha, mesmo tomando partido quer dizer, aderindo a algum polo desses de conflito, mentalmente ou do ponto de vista ideológico que seja. Estamos fazendo um vínculo com a porta das batalhas, então atenção. Então, essa impermeabilidade à luz, ela é muito perigosa, porque ela cria uma dissociação mais estável dentro do ser e a consciência superior não consegue ingressar nem nesse ambiente que está súcubo dessa porta da batalha, nem naquelas consciências que, por um motivo ou outro, estejam em contato com essa porta. E o perigo disso é que, repito, cria um vazio na nossa estrutura humana que passa a ser totalmente codificado e influenciado por esses códigos inferiores e, a partir daí, já sabemos o que pode decorrer. A única ajuda que a hierarquia consegue infundir através, ou melhor, nesses ambientes, nessa porta, ou em ambientes suscetíveis ou que criaram, abriram essas portas da batalha, são aquelas ajudas trazidas pelos grupos humanitários quando karmicamente esses grupos chegam a ingressar nesses ambientes de conflitos muito violentos. Então é importante conhecermos isso e mantermos em nosso interior essa oferta, não? Para que esses grupos humanitários possam realmente conseguir karmicamente autorização para estar em ambientes onde, no nosso caso, missionários e de ajuda humanitária, não nos é previsto estar, que são esses ambientes de conflitos muito violentos, justamente porque estaremos muito sujeitos a essas influências luciferianas, o que exporia todo o grupo, não apenas os presentes nessa situação humanitária, a receber todos esses códigos luciferianos. Então, que incluamos em nossas orações esses grupos humanitários, já que eles compõem, dentro do serviço planetário, essa possibilidade de aliviar essa influência involutiva nesses ambientes suscetíveis e sob a influência da porta das batalhas. Temos a porta da reunião,
E aqui temos que ter muita atenção, porque essa porta ela é gerada pela reunião de duas ou mais das portas anteriores. E a consequência da reunião de duas portas, elas podem ser catastróficas e irreversíveis, a depender de que tipo de porta se reúne e que tipo de porta de reunião é gerada. Então, como vimos no início, se abrimos, por exemplo, a porta da atitude, que é aquela porta que se abre quando temos más intenções para um semelhante, e a porta do coração, por exemplo, que é quando conectamos e sintonizamos nossa energia a vibrações densas, medo, inveja, ciúme e etc. Basta isso, não tem que ser uma porta de violência. Essas portas tão simples que cada um de nós, enquanto um ser humano, está bem suscetível sempre, que é a maior parte do tempo, que estamos desatentos e polarizados no ego como prioridade de núcleo de consciência. Então, essa porta da reunião é quando abrimos duas portas, essas portas se reúnem e sucessivamente vão abrindo outras portas, que por sua vez vão abrindo outras portas, e a meta dessas energias involutivas em nós, com essas portas, é nos desativar. Então, tudo aquilo que vai sendo desperto em nossos seres espiritualmente vai sendo amortecido, vai sendo apagado, vai sendo quase que asfixiado para um ponto em que a consciência fique desativada diante do plano evolutivo. Por isso estamos estudando as portas para que estejamos atentos, vigilantes aos movimentos do ego, da nossa mente humana, que são muito autônomos, como sabemos, e, a partir daí, contar com essa ajuda superior para estar um pouco mais no controle, pelo menos para não alimentar essas portas quando nos percebemos súcubos ou sujeitos à sua influência. E o ponto das portas é que elas têm muitos níveis e elas podem criar também conjunturas que aprisionam a nossa consciência por um ciclo. Então, ciclicamente, digamos que poderíamos tomar contato com a aura de uma hierarquia. Mas, por abrir algum tipo de porta, e ao ficarmos sujeitos a ela sem rapidamente retomarmos o nosso ponto mais alto, perdemos aquele ciclo onde poderíamos estabelecer contato com aquele estímulo da hierarquia. Vou dar um exemplo bem próximo de nós, para que não seja algo tão abstrato ou sujeito a muita imaginação. Então, estamos na porta do ego ou na porta das ilusões, tomando algumas realidades ilusórias e emocionais como se fossem reais. Então, sabemos que hoje, vou dar um exemplo bem de agora, temos o trabalho com Cristo, sagrado chamado às 20 horas. Então, estamos aí, colocamos em nossa agenda, em nossa programação, esse trabalho. Porém, nosso ego está atraído ao nosso corpo emocional para ocupar esse espaço, esse momento, para ir ao shopping fazer compras. E aí vamos, abrimos uma porta, aquilo vai entrando, essa porta se liga com outra, e aquilo que era um segundo plano, ganha um primeiro plano. Então, ao invés de tomarmos contato com a energia de Cristo, vamos tomar contato com tudo que é oferecido num shopping, que também tem coisas muito necessárias e úteis. Ninguém vai discutir isso, não vamos entrar no mérito. Creio que todos nós já entramos num shopping algum dia. Agora, daí a isso impedir que você tome contato com a energia de Cristo, a hierarquia, é uma falta de discernimento grande, importante, e demonstra para a consciência uma perda do seu sentido de prioridade espiritual também. Então vejam como essa porta da reunião pode nos desviar muito facilmente. Não tem que ser um conflito, algo muito sério, uma simples sugestão para você não entrar em contato com algum tipo de estímulo e de aproximação às hierarquias espirituais. E fora isso, vão estabelecendo vínculos kármicos, essa porta de reunião, que é mais de uma porta reunida, estabelecendo vínculos kármicos desnecessários. Então vamos somando ao que já temos de suficiente para transmutar e equilibrar novos vínculos eventualmente não previstos pela hierarquia e, portanto, teremos que lidar com essa situação apenas com o nosso recurso humano e material dessa vida, o que também é muito limitado e muito perigoso. A porta dos trabalhos
É importante conhecermos, ainda que ela não diga respeito a nenhuma prática nossa, mas é importante a conhecermos para também compreendermos o mecanismo e podermos ajudar tanto a equilibrá-la interiormente, quanto a não entrarmos nela ingenuamente. É uma porta que se abre quando se realizam trabalhos específicos de magia negra para abrir portas negativas com o primeiro plano de metas materiais, humanas e bem superficiais. Nesse tipo de situação, muitas entidades ingressam naquela situação própria ou específica e interferem muito no karma da situação. Isso é muito perigoso, porque isso interfere no fluxo kármico de quem está envolvido naquilo, em todas as partes em que aquele trabalho é feito, e a partir daí toda essa influência ingressa e as consciências envolvidas ficam muito súcubas, muito indefesas mesmo, diante das influências dessas entidades que se alimentam desse tipo de ritual, desse tipo de situação. E essa situação também, ela expõe a consciência a muitas realidades com as quais, em geral, não se sabe lidar. Então a consciência entra em contato com algo ingenuamente atraída pela ambição material e depois se vê diante de realidades que não sabe lidar, não sabe controlar, não sabe se desvincular dessa influência, e temos muitos casos de atendimentos que já fizemos, não do grupo do monastério, de seres que se envolveram com esse tipo de situação e vimos como a consciência fica completamente fora de si, súcuba a essas influências, sem a menor possibilidade de recorrer aos recursos que já dispõe com uma consciência desperta. Uma vez atendemos uma jovem que chegava ao ponto de comer vidro. Então vejam como essa porta ela é super perigosa e expõe a pessoa em qualquer ponto da linha, do trajeto em que ela se envolveu com aquilo, a uma situação completamente impensada, não para um ser humano, no mínimo de normalidade. Então aqui temos que estar atentos, porque o que determina o nosso envolvimento, o nosso contato com essa porta, é a pureza de nossas intenções e a edificação disso que é um dos princípios do código genético futuro para a humanidade, que é a inofensividade. Então, se estamos cultivando essa pureza de intenções, jamais vamos nos polarizar ou contatar, interceptar, mesmo inadvertidamente, nenhum trabalho negativo. Podemos perguntar novamente, mas eu não tenho nada a ver com isso, que história é essa? Sim, você tem a ver. Você é um ser humano que interage com a aura humana do planeta e você pode estar morando com alguém que está em contato com isso. Então, se você tem pureza de intenções, isso indiretamente está neutralizando, equilibrando, transmutando o que está entrando no seu ambiente e no ambiente dos seus queridos. Então, está ajudando, está colaborando para que você possa, de alguma maneira, neutralizar aquilo, saber ao que isso pode levar e ajudar a educar também quem está envolvido com isso, porque realmente é algo muito negativo e dissociativo. E vejam, isso é feito em altos rangos, não? Em altos níveis, até da política mundial, como sabemos. Então é importante saber que existe essa porta, que essa porta ela é trabalhada muito conscientemente em muitos países, mas existem coisas impensadas pelo mundo hoje e temos que saber que isso é assim para trabalhar muito a nossa pureza de intenções, porque vejam, basta uma pureza de intenções pequenininha, de manipular qualquer situação com o pensamento para um bem material, para uma manipulação material, já estamos em contato com a porta dos trabalhos, porque isso é uma magia negra. Não precisa fazer aquilo para ser um trabalho de magia negra. Basta um pensamento de manipulação em relação ao outro e você já está em trabalho com essa porta dos trabalhos. Então, atentos. Então, aqui a pureza de intenções e a edificação desses valores da inofensividade são o antídoto ou o escudo protetor acessível a todos nós para lidar com essa situação. E a última porta é o que é mencionada como a porta aberta por essas entidades que vamos entrando em contato, que, por sua vez, abrem portas para o que nós conhecemos como o inferno, que é o bem baixo astral do planeta. Então, muitas vezes,
apenas estamos tendo que transmutar situações de entidades inferiores. E muitas vezes, essa porta do inferno, ela se abre quando o nosso envolvimento, de alguma maneira, ou com ambientes, ou com seres que lidaram com as portas anteriores, chegam a criar uma estabilidade tal de abertura de porta das entidades que elas abrem, por sua vez, porta para esses níveis inferiores do planeta. Então, ao invés de estarmos em contato com aquilo que nos corresponderia, ao estarmos em ambientes inapropriados, em contato com pessoas que não deveríamos estar em contato, ao cultivarmos atitudes, como vimos nas primeiras portas, que é o prato cheio do ego. Então, por isso estamos estudando. Todas essas situações estão nos colocando diretamente em contato com antessalas para entrar em contato com entidades que, por sua vez, em algum momento nos colocam lá com algum nível nosso, algum corpo sutil nosso, em contato com o baixo astral do planeta. Isso é muito perigoso, porque estar aprisionado no baixo astral significa, por karma, não poder receber a luz dessa energia salvífica da operação resgate do planeta. Estamos impermeabilizados diante de qualquer atração dessas entidades superiores para o nosso ser. Já vivemos casos de membros do grupo terem um de seus veículos sendo como que abduzidos ou partes ou subníveis de seus corpos sutis, serem levados para essas dimensões, ficarem aprisionados, e a consciência realmente experimenta um desconforto muito grande. Porque, veja, uma coisa é uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? É alguém que não sabe da alma, não tem um contato interno, tem o único recurso que dispõe essa identidade com o seu ego, com a sua personalidade. Então, falar em alma é algo muito abstrato. Outra coisa é alguém que já experimentou um certo alinhamento e perceber em algum momento que algo em si não está presente, que algum nível seu está fora. É um incômodo muito grande, muito perigoso, de muito risco, e é bom que saibamos que, ao estarmos sujeitos a essa porta da reunião, que são todas aquelas portas anteriores juntas, podemos inadvertidamente estar aí, estar na fila já de em algum momento, entrar num ambiente menos atentos, estarmos mais desalinhados naquele momento e recebemos alguma influência ao termos algum subnível de nossos corpos sutis, abduzidos ou levados para estarem aí aprisionados por um tempo. E aí, claro, somos muito ajudados, teremos algum tipo de ajuda para sair daí. Mas se queremos evitar esse tipo de porta, que estejamos vigilantes às primeiras portas, que são as mais perigosas, não? Que é a porta do coração, a porta da mente, a porta do ego, a porta do corpo físico, a porta das energias, enfim. Todas essas portas que dependem apenas de nossa atitude. Dependeria apenas de nossa atitude e assunção dos valores superiores para os quais já fomos instruídos e educados e os quais já recebemos em nosso interior para educar esse ego, educar os nossos veículos, porque senão ficamos realmente individualmente e em grupo abrindo portas ingenuamente, achando que isso não tem repercussão nenhuma, e lhes asseguro, a maior parte das influências e conflitos que existem dentro dos grupos é por essas portas que são abertas, ingenuamente. É uma maneira de pensar aqui e uma maneira de pensar aqui. Em vez de amadurecer e tentar ver onde estão as coincidências e onde está a meta em comum, começamos a nos incomodar e gerar conflitos. Isso é o nosso dia a dia. Não estou falando do grupo em Israel, não. Estou falando de nós. Estou falando de nós. Então, essas portas vão se abrindo, pequenas portas vão se abrindo a uma certa altura, um de nós viaja por algum motivo, ou sai, ou chegam pessoas de fora para nos visitar, e essa situação sutil demanda da hierarquia um trabalho guardião muito, muito intenso que poderia já ser assumido por nós. Então, por isso também estamos estudando, porque, vejam, por hora, ainda temos a bênção e a ajuda das hierarquias para nos ajudar a transmutar todas essas situações geradas por essas portas incertas. A um certo momento, estaremos sós com os recursos que temos ou que tenhamos desenvolvido, e as portas estarão muito mais abertas do que agora, dado que os conflitos tendem a aumentar e não a diminuir, não é? A manipulação tende a aumentar e não a diminuir.
Então, o intuito desse estudo é nós conhecermos um pouco mais esses mecanismos que na sociedade normal e nas pessoas normais é tido como normal, como corrente, como padrão planetário, porém, isso não está permitindo que nós possamos romper essa camada de influência e desfrutar e receber todos esses códigos superiores e nos fortalecer. Está bem? Esse aqui é o motivo e por isso esse tema foi escolhido. E pelo retorno que tivemos ao longo desses estudos, se viu que realmente estava sendo útil para muitos, não dentro e fora das comunidades e monastérios, então esse assunto foi ofertado. Temos 2 CDs de José, que são de 2004, que são de 2 encontros gerais que temos aqui, semestrais, não sucessivos. O primeiro é as vias supraterrestres, e no seguinte foi as novas vias supraterrestres. Ali, Trigueirinho nos alerta e nos ajuda a amadurecer, não sermos tão ingênuos nesse trabalho de oração e nesse trabalho de alinhamento, dado que nos instrui que vamos encontrar muitas energias hostis do planeta e no planeta e que restringem muito ou condicionam muito o quanto poderemos consolidar todo o nosso trabalho interior. Então, por isso, estamos mencionando esse estudo, que ele pode nos ajudar a aprofundar de outro ponto de vista toda essa situação do planeta. Obrigado a todos, então vigiemos.